Ele que é diretor de Assuntos Institucionais da Febracis e também da unidade Febracis Tocantins. Empresário, Master Coach, Integral Sistêmico, engenheiro civil, tem MBA em Planejamento e Gestão Empresarial, trabalhou em empresas como a Petrobras, Transpetro e Valec. Experiente gestor público e privado é o nosso convidado de hoje na Voz do Empreendedor. Nilton Vieira, natural de Goiânia, Goiás, né? Veio para o Tocantins aí a serviço, já na função de engenheiro em 2008 pela Valec. Conheceu o potencial do Estado e logo depois, em 2017, veio trazendo aí a Febracis para que todos os tocantinenses tivessem a oportunidade de viver esse extraordinário, que esse mundo do coach também traz, da inteligência emocional. E eu fico muito feliz de ver a dimensão que tudo isso, que esse sonho todo alcançou. Nilton, estou muito feliz em te receber hoje. Seja muito bem-vinda aqui na nossa programação. Boa tarde. Boa tarde, Érica. Que satisfação imensa estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Sabe o quanto eu tenho carinho por ti, que é minha aluna, é a minha amiga. Gratidão verdadeira. Eu espero poder contribuir um pouco com todos os ouvintes, seus ouvintes aí, para potencializar, né? Para mostrar para eles que se eu pude, eles também podem. Se eu pude crescer, se eu pude me desenvolver, se eu pude caminhar, se eu pude chegar onde eu cheguei até hoje. Sei que tem um longo caminho, mas que a gente possa servir de exemplos para as pessoas que ainda querem galgar novas estradas, galgar novas jornadas. Então, obrigado demais por ter me convidado. É uma honra estar aqui, viu, amigo? O Nilton, gente, ele foi o cara, né, que acreditou. Eu falo que hoje nós, tocantinenses, muitos estados vizinhos, temos o privilégio de ter uma formação na área de coaching, em tantas áreas de business, que ele é muito forte nisso, aqui pertinho, né, na capital mais jovem, mais linda do país, mas alguém teve que buscar, alguém teve que acreditar. Mas antes de falar da história do Nilton com a Febracis, eu gostaria, Nilton, que você falasse um pouquinho da sua história, né, do menino goiano aí que gostava, né, que gosta ainda da engenharia, mas que abriu mão de tudo por um outro processo. Você que já prestou vários serviços, empresas aí multinacionais fortíssimas, como profissional, o que você já visualizava lá no começo de tudo? Amiga, eu sou engenheiro de formação, engenheiro civil, né? Nasci em Goiânia, morei em Goiânia até 2000 e na verdade, o que eu aprendi com a engenharia foi sempre buscar o melhor. Uhum. Eu acho que ser profissional, independente de qualquer profissão que você escolha, se é engenharia, se é física, se é profissional de educação física, se é fisioterapeuta, o que eu aprendi na engenharia desde o começo, trabalhando com meus grandes líderes, eu muito cedo, com 22 anos, eu me formo em engenharia, me formei pela PUC de Goiás e fui agraciado com a oportunidade de, um dia depois de formado, já ser admitido na BR Distribuidora, na Petrobras da época. Na época, construía postos de combustível. Tive essa oportunidade e ali eu aprendi com os meus líderes a busca pela excelência. Ali eu aprendi fortemente como ser um profissional. Já vinha desenvolvendo isso como estudante, já lia muito, mas ali eu tinha líderes incríveis que me ensinaram a buscar o melhor do melhor do melhor sempre. Então, assim, não é uma questão de ser engenheiro, sabe, amiga? Não é uma questão de ser coach hoje, não é uma questão de ser empresário, é uma questão de ser inconformado com o status quo. Todo ser humano, ele precisa entender que em qualquer cadeira que ele sente, ele precisa ser extraordinário, ele precisa buscar algo a mais. Ele não pode se contentar. O dia que eu tiver um contentamento, o dia que eu tiver satisfeito, não é de insatisfação, mas é uma busca por algo sempre melhor, 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 melhor. E aí eu vou ter sucesso. Uhum. As pessoas querem pessoas assim.
Os profissionais, assim, são reconhecidos. As pessoas, assim, elas vão ter o seu próprio negócio. Então, nessa carreira toda, se eu puder resumir, eu fui da Petrobras, depois da Petrobras, da BR, que é a Petrobras, que é a parte de distribuição, passei pela Transpetro, que é a parte de oleoduto, tive a oportunidade de ter outras experiências, depois fui para a Valec, fui concursado da área de ferrovias, fiquei quase 10 anos na Valec construindo ferrovias. Em 5 anos de engenheiro de obra, quando eu começo no Tocantins, em 2009, em 2000 comecei como engenheiro de obra na Poeira, aqui no Tocantins. Em 5 anos depois eu assumo em Brasília a liderança de todas as obras como superintendente nacional dessas ferrovias. Então, assim, o que você faz para que isso aconteça, Newton? O que você faz? Eu busco o melhor o tempo todo, sabe? Não é me comparando com ninguém, não é olhando para o irmão, não é olhando para... Não, é entendendo assim, gente, como é que eu posso ser melhor do que eu já sou hoje? Quais são os livros que eu preciso ler? Quais são as pessoas que eu preciso conversar? Quais são as mesas que eu preciso sentar? Quando eu estava na ferrovia, quando eu era da Valec, na obra aqui em Alvorada, eu ia para São Paulo para as maiores feiras de ferrovia. Eu era um simples assim, uma pessoa mais simples, um engenheiro de obra mais simples, e já saía daqui para São Paulo em todas as feiras de ferrovia, porque eu já entendia que eu precisava ir além, precisava enxergar mais. Já comecei a compor um futuro. Então, as pessoas, elas precisam ter essa ansiedade por algo melhor. Eu tenho medo dessa palavra porque ela pode trazer, hoje está tão na moda ansiedade, né? Mas não é ansioso nesse sentido doentio. É uma busca contínua por melhoria, sabe? Um eterno caminhar para algo melhor. Eu não posso me satisfazer com quem eu sou. Eu não posso olhar para mim e dizer assim, olha, o que eu já sou, o que eu já tenho, o que eu faço tá bom. Não é suficiente. Eu posso muito mais. Eu sou filho. Eu me permitam dizer isso com muito carinho e amor. Eu sou um cristão, sou um católico cristão. Então, assim, eu sou filho do rei, eu sou filho de... Deus me mandou para essa terra para performar muito. Então, eu não posso dizer eu estou pronto. Não, eu não estou pronto. Eu sou um pedacinho de uma construção. Eu quero muito mais. Eu quero muito mais. Eu posso muito mais. Então, isso me fez, ao longo do tempo, buscar escolas de desenvolvimento humano. Então, desde os 20 e poucos anos, entendendo a necessidade de ser alguém muito melhor, eu já buscava escolas de desenvolvimento humano, até que um dia eu esbarro com uma escola chamada Febracis. Mas segura aí, eu quero saber mais ainda do engenheiro bem-sucedido profissionalmente, que já estava aí ajudando na construção de ferrovias, já participando dessa grande transformação, que principalmente na nossa região, um sonho. Essa ferrovia norte-sul, então, muito amada, muito esperada, como hoje eu falei sobre a nossa hidrovia também, que é outra luta, a gente não para de sonhar, né? Então, você participou de grandes conquistas importantes, profissionalmente. Acredito que você viveu tudo que você se propôs a viver enquanto engenheiro. Ou ficou alguma coisa que você gostaria de ter feito lá atrás? Que eu gostaria de ter feito? Eu acho que eu sempre olho muito para frente, sabe? Eu não tenho esse sentimento. Talvez eu pudesse ter feito coisas muito melhores do que eu fiz, né? A maturidade, lá atrás, a gente tem um grau de maturidade. Por mais que você se esmere, você ainda não consegue atingir o teu máximo. Então, você vai melhorando e vai... Então, eu poderia, talvez, ter feito algo muito melhor ainda. Mas eu não fico olhando para trás. Eu olho assim, o que eu posso fazer agora? Agora. Sobre o que eu tenho para o meu futuro. Então, lá atrás, errei, isso me compôs. Acertei, isso me compôs. Mas, assim, hoje o Newton é essa somatória de acertos e erros que me trouxeram experiências e que me trouxe um pouquinho de sabedoria para que eu haja melhor no dia de hoje. Então, eu não consigo olhar para trás o que eu vivi. Eu, às vezes, em algumas conversas, assim, mas com muita humildade, eu falo,
você pudesse ser outro alguém, você escolheria ser outro alguém ou viver outra vida? Não dá para escolher outra vida, sabe? Porque, assim, eu sou um privilegiado. Eu tenho uma família linda, eu tenho um emprego que eu amo, eu faço o que eu gosto. Eu poderia ter feito coisas muito melhor, mas eu espero... As coisas que eu ainda não fiz de tão melhor, eu espero fazer da agora para frente. Então, é isso, sabe? E a vida é isso. É uma eterna caminhada na direção de uma melhoria, que isso nos gera resultado. Agora, isso é sempre de dentro para fora, viu, Hélio? Eu vejo muita gente agindo de fora para dentro, achando que melhoria é comprar um carro melhor. Achando que necessariamente, até pode ser, não tenho nada contra, mas depende de o quanto eu estou bem sobre isso. Então, assim, eu preciso entender que os resultados, eles vêm de dentro para fora. O lado de fora, ele não vai compensar o meu lado de dentro nunca. Então, a melhoria, ela sempre vem num processo contínuo de busca de crescimento interno da minha identidade. Depois do que eu faço e depois do que eu tenho. Já tem um montão de... Newton, a gente acompanha a sua trajetória de sucesso, sem sombra de dúvida. Você foi um engenheiro que espelhou muitos outros, né, na profissão, pela sua formação, pela sua representatividade, mas um profissional da área de exatas, né, que mexe com cálculo, aquela coisa toda, porque o engenheiro é números e medidas e tudo. De repente, você vem para Gurupi, aí em 2017, e fala, agora eu vou estudar pessoas, vou estudar vidas, vou estudar emocional. Como que foi assim? Da onde veio esse despertar? Como eu estava dizendo, sempre de dentro para fora. Eu sempre olhei para dentro, entendi que eu podia ser um ser humano melhor. Entendi que eu poderia ser um pai melhor, entendi que eu poderia ser um amigo melhor, um líder melhor. Então, eu sempre busquei olhar para mim e como é que eu posso me comportar? Como é que eu posso ter mais amigos? Como é que eu posso lidar melhor com as pessoas que trabalham comigo? Como é que eu posso lidar melhor com a minha família, com as minhas emoções? E eu ficava me questionando, porque fazer, atropelar, é fácil, mas olhar para dentro, se encarar, olhar as mazelas que você tem e falar, não dá para ser assim a vida toda. Então eu buscava isso o tempo todo, e isso foi fazendo com que as coisas aparecessem, escolas, eu começasse a entender um pouco mais de inteligência emocional, entender que nesse mundo a gente precisa de ser humano, a gente não vive sozinho, entender que eu como profissional de engenharia, como engenheiro, apesar de ter matemática, eu não vivo eu e um computador. Eu sempre liderei pessoas. Sim. Eu sempre trabalhei com pessoas. Então, não era simplesmente ser bom em lógica e ser bom em matemática. Eu precisava ser bom em pessoas. E para ser bom em pessoas, eu precisava primeiro me entender quais as dores eu tinha. Por que eu não era um cara amado, como eu gostaria de ser, um líder amado, como eu gostaria de ser? Por quê? E aí eu entrei nesse processo para entender melhor. Inteligência, o que é inteligência emocional? A capacidade que eu tenho de olhar para dentro de mim, compreender as minhas emoções e agir, direcioná-las para agir da melhor forma e olhar para o outro e tirar o melhor dele segundo as emoções dele. E eu falei, eu preciso disso. Eu preciso me desenvolver nisso para crescer. E aí eu começo nesse mergulho de... Na verdade, isso começou lá em Brasília, quando eu fiz o meu primeiro processo de coaching em 2013. Então antes de vir ao Tocantins, você já tinha um processo de coaching, porque você veio para o Tocantins e viu que precisava, que nós aqui não tínhamos ainda uma escola, e aí você começou uma grande jornada que foi a sua formação, sua especialização ainda maior na Febracis, só que na época no Ceará. 2013, eu fiz o meu primeiro processo de coaching com o diretor da Febracis Brasília. Mas já na Febracis. Mas totalmente focado em meu desenvolvimento como profissional. E aquilo mudou tanto a minha vida.
Ali eu percebi que existia dentro de mim um Newton que eu não usava. Um Newton gigante que eu não usava. E já tinha resultados profissionais enormes, mas não tinha os resultados que eu gostaria de ter, não tinha os filhos que eu gostaria de ter, o casamento que eu gostaria de ter, a liderança que eu gostaria de ter. E ali quando eu venho para o Tocantins, numa fase de transição, minha mulher tinha passado no concurso aqui, eu resolvi me aprofundar. Eu falei, meu amor, estava grávida, vamos até em São Paulo fazer o método CIS, 2015 isso. E a gente foi junto. E quando eu faço o método CIS, inclusive acabou ontem o método CIS de Fortaleza, eu tenho um impacto tão grande interno que eu falei, eu preciso disso para minha vida. Isso é muito forte. O Dr. Paulo Vieira ministrava ali, na época eram 1.000 pessoas, hoje são 12, 13, 15 mil pessoas. E foi tão forte, parecia que eu não me entendia, parecia que tinha nascido um outro Newton, parecia que tinha brotado um outro Newton, uma outra versão minha. Isso foi tão forte que eu fiquei com aquilo, e quando eu volto para o Tocantins eu começo a agir de forma muito diferente, muito mais harmonicamente, com muito mais fluidez, com muito mais conexão com pessoas, com muito mais tranquilidade. Foi incrível para mim e para minha mulher. E aí isso foi em junho. Quando foi em dezembro, eu decidi fechar o Formação em Coaching em Fortaleza. Eu falei, eu preciso continuar vivendo isso. Eu ainda trabalhava com ferrovias. Ainda estava aqui, era responsável pela manutenção do trecho ferroviário de Gurupi até aqui em Luiz e Mangues. E aí fui fazer o Formação em Coaching. No Formação em Coaching eu decidi que eu ia mergulhar nessa carreira e que eu não ia abrir mão mais de me entender o outro. E durante o ano 2016 inteiro eu passei todos os meses em Fortaleza, indo em Fortaleza, voltando, me preparando. E ali eu decidi abrir a Febracis Tocantins. E eu entendi que quando a gente decide uma coisa, o mundo conspira para isso, a vida conspira, Deus conspira, a gente acaba caminhando na direção. Então em 2016 eu decido, em 2017 eu já faço a primeira turma de formação em coach, fiz uma relação especial lá em Fortaleza, conheci muita gente, indo para lá, fiz o Golden Belt todo em Fortaleza, ainda nem se falava em coach integral sistêmico aqui, né? Nem se falava. Não, e deve ter sido assim uma jornada, né? Porque você com família, com criança, não é só as mulheres que têm essa dificuldade, né? Os pais também. Então a gente vê que você teve que fazer esse trânsito aí, Ceará, Tocantins, ficar mais estreito, com tanta formação que a Golden Belt traz, né? Mas, Newton, você resolve, depois de tanto conhecimento, tanta coisa bacana que você descobriu, trazer isso também para as pessoas, porque uma coisa foi você ter condição de ir a Fortaleza, de fazer essa formação, outra coisa é as pessoas irem. Nem todos tinham essa disponibilidade. Então, a sua visão de trazer, de montar essa primeira turma de coach, de repente você já começa a visualizar uma Febracis grande, atendendo o estado todo, trazendo o Paulo Vieira na capital, aqui em Palmas, a capital mais nova do país, fazendo um grande evento que foi o Poder da Ação. Isso eu sei que lá atrás você já começava a deslumbrar. Como que foi o fato assim de você, profissional bem-sucedido, agora um coach também bem-sucedido, mas de repente, não, agora eu quero me tornar um empreendedor. Eu quero também investir, ganhar dinheiro e ajudar outras pessoas a ganharem dinheiro também se conhecendo. Como foi esse despertar de montar essa empresa também aqui? É bem claro para mim que todo esse processo do Golden Belt contribuiu muito. Porque eu sempre fui sempre assim, me perdoem, mas eu sempre fui um profissional bem-sucedido. Em todas as empresas que eu ia, eu tinha um potencial diferenciado e crescia muito rápido. Então, eu simplesmente, eu percebi no meu processo de formação dentro da Febracis, claro que através das ferramentas que eles tinham, que se eu canalizasse tudo aquilo que eu havia feito para as outras pessoas, para as outras empresas
para mim, eu conseguiria me desenvolver muito bem empresarialmente, certo? Então, assim, eu percebi que eu tinha capacidade, eu precisava compor essa identidade empresarial, porque eu não tinha experiência, então eu precisava estudar mais, mas eu precisava mergulhar no processo. E eu entendi que eu seria capaz, entendi. E a visão veio, a visão da Febracis, a visão dela construída, a visão dela rodando aqui no Tocantins, e eu decidi perseguir essa visão. Desafios, qualquer grande visão tem desafios, certo? Quanto maior a visão que você tem, maior o trabalho para você chegar nessa visão, mas maior a recompensa. Então as pessoas, às vezes, elas até querem, ela até tem a visão, mas ela não tem a disposição de pagar o preço e se preparar para chegar naquela visão. E foi isso que eu fiz. Eu tinha a visão da Febracis aqui. E aí eu resolvi investir toda a minha energia em sair de 20 anos do serviço público e a empreender, abrir uma Febracis num lugar que não tinha experiência de coaching, né? Não tinha experiência. Então, chegar num lugar, tem gente que me pergunta, mas você não ficou com medo do preconceito, né? Do preconceito. Minha visão era maior do que qualquer preconceito. Muita gente tem essa preocupação mesmo, assim, porque teve uma época que o coach ficou muito... banalizou muito a profissão do coach, virou uns conflitos. Então, quando você... Um cara igual você, né, que já estava num patamar profissional grande, falar, não, eu vou fazer um coach. Aí as pessoas devem ter pensado, surtou, né, como que faz? Mas só você sabia o que era a formação que você estava vivendo. Um diferencial grande da Febracis é justamente essa transformação em todos os pilares da vida, o que mudou o conceito de muitos com relação ao coach. Como que foi, Nilton, assim, esse início de empreender, você acreditando em algo que muita gente ainda achava que você estava doido, sabia o que era isso, Nilton tá doido, montando um negócio desse, do zero, mas você sentiu vozes? Vou perguntar, vou dar uma de coach de Nilton aqui. E as vozes? Eram positivas ou negativas? Como funcionou o seu ecossistema naquele momento de decisão tão importante da sua vida? Amiga, vozes dizendo para você que você endoidou vai ter um monte. Vai ter um monte. Mas você tem que estar muito certo da tua visão. Sabe? Você tem que estar muito dentro da sua visão. Você é coach Febracis, você sabe, a gente tem ferramentas onde você mergulha tão forte na tua visão que você nem consegue se entender longe dela. Então, assim, graças às ferramentas da Febracis, eu não conseguia me entender longe da minha visão. A minha visão de ter essa Febracis, a minha visão de impactar milhares e milhares de vidas, essa visão toda. Então, como empreendedor, tinha resistência dentro da minha casa. A minha mulher não queria que eu saísse do serviço público. Tinha resistência gigante dentro da minha casa. Mas era a minha visão. Eu não ia abandonar minha visão por ninguém. Nem pela minha mulher. Não ia, assim, não façam isso, conversem com a mulher de vocês. Mas acreditem na sua visão. Acreditem profundamente na sua visão. Isso estava muito claro para mim, o que ia acontecer. E aconteceu tudo que estava na minha visão. E eu fui compondo isso. Nunca me assustou o preconceito, porque para mim não era preconceito, era desconhecimento. Sim. Então, se é desconhecimento, qual o meu papel? Tornar aquilo conhecido. Então, como é que eu poderia fazer isso? Apresentando o Nilton, apresentando quem era o Nilton, me posicionando como Nilton, me fazendo ser respeitado. Então, na medida que você vai ocupando espaços e que as pessoas vão te conhecendo e vendo o seu negócio, as pessoas vão duvidar de você no começo. E as pessoas têm que entender que isso é natural. Elas vão duvidar de você até o dia que elas veem você tendo sucesso. E o dia que elas te veem tendo sucesso, elas, poxa, não é que o cara é bom mesmo? E tá tudo certo. Elas vão... eu fiz várias carreiras de sucesso. Várias. Em todas, as pessoas duvidaram de mim. Todas. Ferrovia, quando eu cheguei lá, que eu dizia para as pessoas, não é desse jeito, não é desse jeito. Não, é desse jeito, até que um dia eu virei o chefe de todas as ferrovias e botei do meu jeito. Então, assim, as pessoas vão duvidar de você. Por quê?
principalmente quem é contemporâneo, quem estuda mais, quem sai, quem mergulha, está com a mente muito além da grande maioria. Então você não tem que cobrar que os outros tenham o olhar que você tem. Você tem que ter compaixão com eles e tentar trazer o conceito. E na medida que você vai expandindo, daqui a um pouco as pessoas te veem e falam assim, poxa vida, não era que esse cara era bom mesmo, entendeu? Você sabe disso, tem uma tese que eu digo, né, da síndrome do cachorro vira-lata, que às vezes as pessoas não dão... Isso é bíblico, né? As pessoas não dão honra a quem é de casa. Então, assim, às vezes a gente olha, eu vejo gente saindo daqui para fazer curso fora, às vezes na própria Febracis. E eu acho interessante isso, né? Porque os melhores... Hoje, os treinadores da Febracis Palmas são reconhecidos nacionalmente. E recentemente eu fui convidado para ser diretor da Febracis Nacional. Dos 40, o segundo diretor que foi convidado para isso. Só que às vezes as pessoas não enxergam. Por quê? Porque elas têm uma distorção e a gente tem que ter compaixão. E aí o seu sucesso vai ocupar o espaço e vai dizer para as pessoas, vai comunicar naturalmente para as pessoas, ei, acorda, você estava errada. Mas sem rancor, sem ódio, sabe, a gente tem que ser leve nisso. Espera o seu tempo, trabalhe, faça o seu máximo, estude como ninguém, se prepare como ninguém, dê o seu show e espere. O seu dia vai chegar. Fantástico, Nilton. E você, né, até penso assim, às vezes uma minoria pode, às vezes, não acreditar, mas a grande maioria do Tocantins te abraçou nessa ideia, nesse projeto. São muitos coaches. Você tem noção de quantas pessoas se formaram já dentro da sua unidade? É muita gente, amiga. São muitos. É muita gente. Eu imagino, né? No evento do ano passado, onde o Paulo veio, foram mais de 2.400 pessoas. 2.450 pessoas. Só no Poder da Ação, né? Um evento. Então, foi extraordinário, eu estava lá, foi quando eu conheci a Febracis, foi meu primeiro encontro. O maior evento de inteligência emocional que o Tocantins já teve. Talvez o maior curso, treinamento que o Tocantins já teve. E o Paulo Vieira vem novamente ao Tocantins depois de 1 ano e pouco, agora em outubro, a gente vai falar ainda sobre isso. Mas, Nilton, uma coisa importante, que você, mesmo estando certo da decisão que você tomou, já começando a ter validações de pessoas ao seu redor, a família já lhe apoiando também, né? Porque acho que a Karina não teve outra escolha, abraçou a causa também. Como que foi a sua situação com relação à pandemia? Que eu acho que foi um dos seus maiores desafios enquanto empreendedor. Você idealizou tudo pronto, de repente, entra o processo de pandemia. Como que você encarou isso? Porque problema todo mundo tem, mas a forma como você enfrenta o problema é que faz a diferença. O que fez a diferença para você? Amiga, a Febracis, a gente está sempre olhando para frente. Então, nossa capacidade de adaptação estratégica é muito rápida. Eu falo que nós somos uma mega empresa com mais de 1.400 funcionários, mas que a gente anda que nem uma startup. Uhum. Então, eu tinha acabado de inaugurar a Febracis Palmas, a gente inaugurou dia 18 de fevereiro, dia 18 de março, fechou tudo. Mas a gente tem uma capacidade de adequação estratégica muito, muito grande. Então, a gente já vinha dizendo que os mercados estavam mudando e 30% do nosso corpo da Febracis já eram engenheiros de softwares. Então, em 40 dias, nós montamos a nossa plataforma. Em 45 dias, nós fizemos o maior curso de inteligência emocional que o mundo já viu, com 80 mil pessoas, o método CIS Online. Então, a gente teve uma capacidade de adaptação. Nós faturamos naquele ano mais do que a gente tinha faturado antes da pandemia. Então, assim, foi um aprendizado para nós em termos de business, porque essa caixa farto, capacidade de adaptação estratégica, fez com que a gente se posicione, conexão com pessoas. Eu montei uma rede muito forte, comecei a fazer lives com empresários, troca de ideias, ações muito rápidas. Então a gente se adaptou muito rápido e felizmente nós atravessamos de forma muito saudável empresarialmente para nós, viu, amiga? Para nós
foi um momento de aprendizado, mas de uma forma muito saudável. Para nós foi um momento especial em termos empresariais. Claro que foi um momento doloroso para todo mundo, né? Mas empresarialmente, nós somos hoje a maior escola de business da América Latina. Então foi uma aula de business o que a gente fez. A gente teve capacidade, a gente chama disso de antídoto anticrise, né? Caixa farto, capacidade de adaptação estratégica e gestão de classe mundial. A gente já tinha um nível de gestão muito alto. Então isso fez com que a gente agisse, caminhasse e tivesse sucesso na pandemia. E os números mostram que a Febracis cresceu gigantescamente nesse período, né? Foi algo assim extraordinário. São vários treinamentos. Muitas pessoas pensam assim, mas eu já fiz a formação de coaching em outra instituição, não preciso, tal. A Febracis é mais uma opção. Não, a Febracis é diferenciada. Por quê? Eu vou te ser muito sincero. Muito sincero. É meio até pleonasmo, mas eu nunca vi, e eu não digo isso agora como diretor da holding, nem como diretor da Febracis Tocantins, tecnologia de mudança humana como a gente tem. Falei isso ontem para um amigo de São Paulo. Não existe no mundo ferramentas como as que a gente tem. Capacidade de mudança, de mentalidade, de metanoia, de reestruturação neural, de mudança sináptica rápida, em 4 dias, em 2 dias, em 3 dias, como a gente faz. O Paulo, 25 anos desenvolvendo ferramentas. Então, é um arcabouço ferramental fora do comum. Uma pessoa entra no método CIS, ela sai outra totalmente diferente. Então, isso é o nosso grande diferencial em todas as áreas. Todas. Business também. Eu dou um curso de business chamado Business High Performance, que eu tenho um cliente que em maio faturava X, em dezembro ele faturava 900% a mais. Nossa. Mudança de mentalidade. O que você fez, Nilton? Tecnicamente você mudou ele? Não, impossível mudar 900% tecnicamente. Mas mudei a mentalidade dele mais de 900%. Isso eu fiz. Então, assim, o que nós temos é uma ferramenta de reestruturação mental que, quando trabalhada, reforça a identidade, capacidade, merecimento de qualquer ser humano, que potencializa qualquer área. A business, extraordinariamente, eu só trabalho com grandes empresários, extraordinariamente, mas serve para casamento, para saúde, serve para a vida como um todo, sabe? Então, o nosso grande diferencial é esse. E assim, nós estamos 26 anos, vamos para 26 anos na frente de qualquer outra empresa. Então, não adianta ter um monte de gente por aí, palco, não sei o quê. Cara, não existe ferramenta no mundo hoje igual a nossa. Não existe. Eu te garanto, assim, eu sou técnico, extremamente estudioso. Não existe ferramenta no mundo que mude ser humano igual a nossa. O método CIS aconteceu nesse final de semana aqui em Palmas e Araguaína, com mais de 330 alunos inscritos, só aqui no Tocantins, né? Em outras edições, o curso também aconteceu em Gurupi. Tá previsto, inclusive, mais uma turma do curso Business High Performance, que é um curso voltado, inclusive, para a área de gestão, para o negócio mesmo. Esse curso já teve treinamento em algumas cidades do interior, como Araguaína, Gurupi, Porto, Paraíso, que foi um sucesso também, e várias edições aqui em Palmas. Então, muitas ações estão previstas para acontecer nos próximos meses, mas um evento está sendo aguardado com muita ansiedade, não só para os empreendedores, gestores, porque é algo novo, é algo que o Tocantins vai receber aí quase que de primeira mão, né, devido à sua importância na gestão aí da Febracis, porque a gente fala muito do Dr. Paulo Vieira, mas ele é um cara que está muito além do que a gente imagina do que ele está, porque ele não é mais só nossa referência no Brasil em inteligência emocional, na América Latina, ele está se tornando mundialmente uma grande referência. Então, naturalmente, a sua agenda, os seus compromissos acabam sendo mais disputados. E nós conseguimos, através da sua
dos seus resultados aqui, trazer ele ao Tocantins em outubro. Conta para nós, Nilton, como que vai ser o Power Business? Olha, vai ser um mega evento, um lindo evento. Mais um evento extraordinário que o Tocantins recebe. Paulo hoje é um ícone mundial. As pessoas elas precisam entender o que é a dimensão de ser o autor mais lido de um país durante 5 anos. Isso é um recorde do recorde do recorde. É o cara que mais vende livro, que mais gera conteúdo no país. Então, é uma oportunidade ímpar de trazer ele novamente ao Tocantins. E aí eu falei com ele no primeiro semestre, ele topou. Vai ser o único curso de business que ele vai dar esse ano no país. Assim, esse curso Power Business, ele deu em Orlando, agora em julho, vai dar aqui em novembro. Olha que dádiva. Então, nós temos que aproveitar, vai ser dia 19 no Prince, 19 de outubro no Prince. Vai ser das 2 a perder de vista. O Paulo não tem muito limite. Vai ser uma oportunidade dos empresários, líderes, dos fãs estarem com ele. É uma dádiva trazer o Paulo. Eu não sei se vocês sabem, mas no dia 8 de setembro agora, ele está fazendo um evento para 33 mil pessoas no Allianz Parque. Então, o que significa? Aqui nós vamos fazer um evento para 800. Então, uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo de se aproximar, de estar perto do Paulo. Cada 45 dias ele faz um para 15 mil. Então, quase que exclusivo num evento menor, um evento muito menor. Então, é uma oportunidade ímpar. E, sinceramente, eu nem sei quando a gente vai conseguir novamente trazer ele. Porque depois desse evento, num estádio, para 33 mil pessoas, então a gente precisa aproveitar. É um ícone, é um ser humano extraordinário, é um dia de conteúdo, é um ser humano que impacta e que transforma muito. Então as pessoas precisam estar lá, vislumbrando, mergulhadas. Nilton, é só para empresários? Não. Paulo nunca entra com conteúdo só para empresários. Vai impactar, é business, mas qualquer ser humano que entrar lá vai aprender sobre obediência, sobre honra, gestão. A nossa gestão tem muito a ver com isso. E pode até ter o despertar também para o business. Às vezes você fala assim, eu não sou empresário, mas vou lá e de repente eu vou estar no ecossistema de muitos empresários fortes, vai que eu pego também um pouco dessa essência aí e abro o meu próprio negócio. É uma oportunidade. E a oportunidade está ali no meio, né, dos maiores empresários do Tocantins, né, e da região. Então, assim, tenho certeza que vão ser grandes empresários que estarão lá, já estão sendo matriculados. Então, é mais uma oportunidade das pessoas virem, conhecerem o Paulo, fazerem um dia com ele e entenderem profundamente como é que a Febracis cresce de tamanho exponencialmente nesses últimos 15 anos. Então, é uma mega oportunidade. Das pessoas, eu nem entendo o empresário deixar de ir. Eu já coloquei 2 horas da tarde o evento para que eles tenham tempo de ir lá na empresa, alguns, né, que não são daqui lá, bater o pontinho deles, resolver o que tem que resolver de manhã, para passar a tarde e noite mergulhado. Um dia de business profundo, mergulhado. Com Paulo Vieira, dia 19 de outubro, vai ser incrível. Eu tenho certeza que esse evento aqui vai virar a chave de muita, mas de muita gente, amiga. Nós estamos com Nilton Vieira, ele que é diretor institucional da Febracis e diretor da unidade Febracis também aqui no Tocantins. O Nilton está falando um pouco da sua história profissional, do seu despertar, do seu entendimento de que era aqui, que era o lugar dele. Agora ele já está fazendo o caminho contrário, né? Já está vindo daqui para outros estados, está crescendo muito e a gente fica muito feliz pela entrega que a Febracis do Tocantins tem dado e trazendo aí esse evento com chave de ouro aí com Paulo Vieira agora em outubro. Nilton, várias pessoas que podem estar nos ouvindo já ouviu falar na Febracis, por alto, não tem nenhuma formação, mas conhece alguém que já teve a vida transformada e deve estar pensando, é para mim? O que você diz para essas pessoas? A Febracis é para qualquer ser humano que precisa ser um ser humano melhor. É para qualquer ser humano que precisa ser um pai, um marido, um filho, um empresário melhor. A Febracis é para qualquer ser humano que entende o potencial gigantesco que tem por dentro e
para que isso seja colocado em ação, que isso seja transformado de potencial em potência. Então, a Febracis é para todos nós, é para todos nós. E hoje a gente vem vivendo um mundo de muita dor, se fala muito em ansiedade, depressão. A Febracis, ela é um lugar para você olhar para o teu futuro. A gente não cura nada, eu trouxe isso, dor e tal, mas é porque a gente tem várias ferramentas que contribuem com o saneamento de várias e várias indicadores de dor, certo? Com vários e vários desafios que a pessoa vive. Então, vai para a Febracis, aprenda a olhar para o futuro, aprenda a montar a sua caminhada, a sua jornada, o seu plano de ação. Comece a usar as nossas ferramentas no seu dia a dia. Passe por esse processo de transformação. Tenho certeza que você, quando se tornar aluno, vai entender quanto você é um ser humano grandioso, que pode alcançar lugares que você nem imaginava. Nós temos tanto depoimento de aluno, né, amiga? Gente que, assim, você é uma, né? Sim. Gente que voou muito alto depois de estar com a gente. E é com muita humildade que a gente diz isso. São ferramentas construídas de forma técnica. E é bom dizer que não é achismo, é técnica, certo? O Paulo é PhD, a gente tem faculdade de neurociência, de psicologia positiva, a gente tem pós-graduação disso tudo. Então, no nosso corpo tem um dos maiores neurocientistas do mundo, Dr. André Davin, que inclusive vai estar aqui no Tocantins essa semana. Dr. André Davin. Então, assim, o que nós fazemos é totalmente tecnológico. Não é achismo, não é nada que não seja muito técnico e te gere muitos resultados. Fantástico, gente. É para mim, é para você. Nós merecemos e nós temos que nos permitir a viver o extraordinário. E esses estudos não é alguém que achou, é alguém que estudou, é alguém que viveu e pesquisou muito, né? E hoje não é mais só uma pessoa, já é um time, já é uma equipe grande. Então, a Febracis, ela tem essa referência e é por isso que a gente confia, acredita e apoia. Nilton, além de tudo isso, a gente ainda tem um minutinho, eu queria que você falasse rapidamente sobre os trabalhos sociais da Febracis. A Febracis, ela, além de transformar vidas, de potencializar gestores, empreendedores, ela também tem uma preocupação, o nosso pilar servir, principalmente institucionalmente. A Febracis, ela tem alguma expectativa de alguma ação importante também no Tocantins? O que vem sendo feito aqui? Ô, Érico, tudo que passa pela Febracis passa pelo crescer e contribuir, né? É um jargão que a gente usa, mas não é só, é um estilo de vida. Para nós, crescer passa por contribuir com a vida dos outros. Então, a gente está sempre envolto de ações que gerem contribuição na vida de outras pessoas. Aqui no Tocantins, a gente já treinou várias vezes policiais militares no Método CIS, dentro do Método CIS, em doação. Nós já treinamos a polícia penal, vários agentes da polícia penal, aqui no Tocantins. Em nível nacional, o Paulo tem um Instituto Paulo Vieira, que hoje acolhe mais de 3.000 crianças. É um instituto que acolhe crianças em situação de risco. Fora isso, agora a gente está abrindo, e aí eu estou fomentando isso com o Paulo, lá em São Paulo, um convênio com a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, para que a gente entre em todas as penitenciárias de São Paulo com o Método CIS, colocando o Método CIS. Aqui, nós já colocamos o pessoal de... Como é que é o nome da cidade? Já lembro. Dianópolis, na penitenciária de Dianópolis, nós já colocamos os apenados para assistir o Método CIS. Uhum. Por quê? Porque nós entendemos que a nossa ferramenta é tão poderosa que pode colaborar no processo de transformação dessas pessoas que estão ali. De ressocialização desses
mudança total de mentalidade para que ele se ressocialize. Show. Né? Então, assim, são muitos e muitos projetos que a gente está envolvido. Por quê? Porque a gente quer ver a humanidade melhor. A gente quer ver a humanidade crescendo. Então, segurança pública, a gente está sempre junto, sempre caminhamos de muito mão dada. A gente tem uma admiração gigante por esses profissionais que estão aí colocando a vida em risco pela nossa proteção, sempre. São Paulo agora, a gente tinha 150 policiais fazendo o CIS. Aqui eu estou sempre doando para a polícia, estão sempre também fazendo o CIS conosco. Então, assim... Fazenda da Esperança também já recebeu contribuição. Fazenda da Esperança estava lá com a gente agora, nesse CIS que encerrou ontem. Fantástico, Nilton. O Nilton vai voltar mais vezes, agora mais do que nunca, a Febracis vai estar conosco. Nós temos nosso espaço coach, onde a gente abre também para que outros coaches formados pela Febracis possam também trazer conhecimento, trazer informação para nossos empreendedores. Nós todo dia temos muitos desafios aí, e nada melhor do que uma ferramenta de coach para nos ajudar a lidar melhor com essas situações. Nilton, muito obrigada pela sua presença. A gente está chegando no finalzinho do programa, mas eu quero muito te receber mais vezes aqui. Gratidão, Érica, muito obrigado pelo convite. Eu estou à disposição sempre que você quiser, sempre que você precisar de conteúdo, de colaboração, conte com a gente. Quero convidar novamente as pessoas para estarem com a gente no Power Business. Não deixem de estar com o Paulo Vieira, 19 de outubro. Se precisar de alguma informação, liguem para nós no 9937-9125. 9937-9125. Vai ser o evento desse ano. E as redes sociais também, né? O Instagram da Febracis. @Febracis Tocantins. Todos os esclarecimentos, programação, parceiro, quer entrar no evento, pode procurar também, que esse time aqui retorna rápido. Nós ouvimos então Nilton Vieira, ele que é diretor institucional da Febracis e da Febracis Tocantins também, e a gente vai chegando no final da programação, agradecendo a sua companhia, sempre tão bom ter você por aqui, muito obrigada. Você que perdeu algum conteúdo durante a entrevista, vai estar disponível o link da entrevista completa nas plataformas do YouTube e Instagram aqui da nossa emissora. Muito obrigada, uma excelente tarde para você, uma excelente semana. Eu retorno amanhã, a partir do meio-dia, aqui na 98.1 e em rede também para 90.3, Conexão Dianópolis, sintonizada também conosco. Beijo grande, fique com Deus, que a gente também está indo na companhia dele.